advogado, né? Então, não pode ser a mesma pessoa, o preposto e o advogado, conforme prevê, logicamente, o artigo 35, inciso 1º, e também o artigo 36, inciso 1º, da Lei 8906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, né? Então, proíbe esse tipo de cumulatividade. Então, o advogado não pode ser o preposto. Logicamente, tudo isso combinado com o que prevê o artigo 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB, né? Então, não é o Estatuto, é o Código de Ética. Então, lá no artigo 23 do Código de Ética, veda esse tipo de situação. Então, veja que um tem o jus postulandi e o outro tem a procuração da empresa, né? A procuração de preposição. Então, veja que há papéis diferentes que devem ser observados nos termos da súmula 98 do FONAGE. A súmula 99, ela substituiu o enunciado número 42, né? 42, onde diz que o preposto, né? O preposto, aquele lá do artigo 1132 da Lei 10.406 de 2002, o preposto, né? Então, nós temos aí que o preposto que comparece sem a chamada carta de preposição, a carta de preposição, obriga-se a apresentá-la aí no prazo que for assinado ou assinalado, né, para a validade, ou seja, a validade de eventual acordo, conforme determina aí o juiz, né? O juiz é que vai determinar. Então, esse eventual acordo logicamente, essa falta de carta de preposição pode gerar uma pena, né? Ou as penas, né, previstas lá no artigo 20, também o artigo 51 da Lei 9.099 de 95, que é a decretação da revelia. Decretar revelia é considerada uma pena, né? Então, decretar a revelia. Assim como temos, por fim, também um enunciado importante, muito utilizado, que é o que substitui aquele famoso enunciado número 110, né? Que diz que a microempresa e empresa de pequeno porte, definidas no artigo 3º da Lei Complementar 164 de 2006, né? Então, tanto a microempresa como a empresa de pequeno porte, quando forem autoras da ação, né? Deverão ser sempre representadas, inclusive na própria audiência, né? Ou pelo empresário individual, quando for uma empresa individual, né? Quando for uma empresa que só tenha um dono, seja uma empresa individual, né? Ou se não, por um sócio, qualquer sócio dirigente dessa microempresa ou dessa empresa de pequeno porte. Então, nós temos aí a chamada EIRELI, né? Lá na Lei 12.441, a EIRELI, empresário individual de responsabilidade limitada, ele poderá, então, quando for autora essa empresa, ela terá, claro, logicamente, definida a empresa como aquele que exerce atividade econômica organizada, conforme preconiza o artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, ele poderá, então, se fazer representar, né? Então, vejo que essa audiência, na verdade, ela tem uma finalidade, ou seja, esta forma, né, de resolução de conflitos pela autotutela através dos juizados especiais, sem lembrar que, quando forem causas cíveis de menor complexidade, elas poderão ser resolvidas tanto nos juizados especiais federais, quando forem contra a União, ou nos juizados especiais da Fazenda Pública, regulados pela Lei 12.153 de 2009, quando o sujeito passivo ou for o Estado membro ou for os municípios, dentro daquela organização político-administrativa prevista no artigo 18 da Constituição Federal. Então, vejam que nós temos aí, na verdade, lá a Lei 10.259 de 2001, é uma lei que dispõe sobre a instituição dos juizados especiais cíveis e também criminais no âmbito da Justiça Federal, uma vez que o sujeito passivo, no caso civil, os crimes de menor complexidade, aqueles até 60 salários mínimos, cujo valor da causa será de até 60 salários mínimos, então serão julgados aí pelos juizados especiais federais. Quando as causas forem contra os estados,
contra o Distrito Federal e contra os territórios e contra os municípios, não é verdade? Então, essas ações serão julgadas pelos juizados especiais da Fazenda Pública, conforme prevê a Lei 12.153 de 2009, também no valor aí até de 60 salários mínimos. Cuidado com o juizado especial civil e também o juizado especial criminal, quando regulado pela Lei 9.099 de 95, que aí os valores são diferentes, né? Na causa civil, até 20 salários mínimos não há necessidade de advogado, e acima de 20 salários mínimos, aí sim haverá necessidade de advogado na causa, mas a parte sempre deverá estar presente sob pena de revelia do artigo 20 e também do artigo 51 da própria Lei 9.099 de 95. Lei 9.099 de 95, logicamente, todos obedecendo aí. Todas essas leis, elas regulam o que prevê o artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, onde nós temos aí um sistema de autocomposição para a resolução dos conflitos, ou de menor complexidade, as causas cíveis, ou de menor potencial ofensivo, quando for o caso do crime, né? Admitindo-se, inclusive, a transação penal, como se vê no artigo 74 da Lei 9.099 de 95, haja vista que, quando de menor potencial ofensivo, esse crime torna-se um crime disponível, diferente do que se vê aí na esfera criminal, não é verdade? Então, veja que temos aí a definição das 3 esferas de juizados especiais, as 3 formas de juizados especiais, seja o juizado especial civil da Lei 9.099 de 95, seja o juizado especial federal da Lei 10.259 de 2001, seja o juizado especial da Fazenda Pública da Lei 12.153 de 2009, limitados aí aos valores, né? Aos valores de 20 salários mínimos sem advogado, até 40 salários mínimos com advogado no juizado especial civil, né, nos termos do artigo 3º da Lei 9.099 de 95, e 60 salários mínimos para o juizado especial federal da Lei 10.259 de 2001 e 60 salários mínimos também para o juizado especial da Fazenda Pública, lá da Lei 12.153 de 2009, naquelas ações contra os Estados-membros, contra o Distrito Federal, contra os territórios, que não tem mais, e também contra os municípios, né? Contra os municípios, assim fechando a organização político-administrativa prevista no artigo 18 da Constituição Federal, na tentativa da resolução de conflito pela autocomposição, onde o objetivo é a conciliação,